O brasileiro vive cada vez mais. Essa é uma ótima notícia. Mas nascem cada vez menos brasileiros, o que gera um desequilíbrio preocupante. Olha, o país envelhece e a força de trabalho que sustenta as aposentadorias e pensões não cresce no mesmo ritmo. Ou seja, o rombo da Previdência só aumenta e cria um enorme desafio para o futuro do país. Como desatar esse nó? Um sistema baseado na solidariedade. A geração que está na ativa sustenta quem já fez isso antes pelos outros. Se a base é pequena, o colapso é inevitável. Brasil, quem paga é você. O que eu posso dizer é que, de fato, nós estamos em uma situação muito difícil. A sociedade brasileira mudou muito em 50 anos. A média de filhos por mulher caiu de 6 para 1,7. E a expectativa de vida saltou dos 55 para mais de 75 anos. A pirâmide demográfica mostrava, éramos um país de jovens, uma imensa base. E lá em cima, a ponta fininha mostrava que poucos brasileiros passavam dos 60 anos. Mas com o avanço das décadas, essa forma vai mudando. Cada vez nascem menos brasileiros e o número de idosos aumenta. Hoje, temos 22 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Em 2030, esse número terá dobrado. E em 2060, os idosos serão 1 em cada 3 brasileiros. E como na pirâmide humana, a Previdência também só fica em pé se a base for muito maior do que o topo. Mas se essa base encolhe, quem está em cima se segura em outro apoio. No caso, o Tesouro Nacional. E isso já está acontecendo agora quando a proporção de velhos e jovens ainda é boa. O déficit da Previdência, segundo o governo, foi de 85 bilhões de reais no ano passado. E este ano deve ser de 130 bilhões. E quem é que vai pagar a conta? A sociedade inteira paga, inclusive quem está recebendo. Você pode, de fato, se aposentar mais cedo, receber um pouco mais, só que a sua família vai sofrer com isso, o seu filho não vai ter uma escola adequada, a sua esposa pode ser assaltada por limitações relacionadas a gastos de segurança. Isto é um crime contra os nossos filhos. Isto é um crime contra o futuro. Isto é condenar o país a um desastre. O Brasil é um dos apenas 4 países do mundo que não estabelecem idade mínima para aposentadoria. Um marciano que chega de fora da Terra aqui, vê a situação, ele chega à conclusão, trata-se de um país rico, porque permite que as pessoas se aposentem aos 46, 47, 48 anos. Na hora da aposentadoria, nós não somos todos iguais perante a lei, como manda a Constituição. Isso depende de onde você vive, qual é o seu trabalho, se o seu patrão é o governo, se você é civil ou militar, homem ou mulher. Para entender as propostas de reforma, é preciso ver todas as formas de aposentadoria. Em média, o brasileiro se aposenta por tempo de contribuição com 54 anos. É a idade de Luiz Maciel, que acumula o trabalho de bancário com o de professor universitário à noite. E planeja se aposentar já no ano que vem. Aproveitar um pouco da minha vida, cuidar dos meus filhos, cuidar das minhas terrinhas, né? Pode se aposentar o homem que tem 35 anos de contribuição, a mulher com 30. O valor é integral se a soma da idade com a contribuição der 95 anos para os homens, 85 para as mulheres. Se não, entra o fator previdenciário, que vai diminuindo o valor a receber quanto mais jovem for o aposentado. Estabelecer uma idade mínima para aposentadoria é o principal ponto da reforma, segundo o ministro Eliseu Padilha, que é o único do governo que fala sobre reforma da Previdência. Com que idade mínima o governo trabalha? A regra no mundo hoje, o geral, é 65 anos. Países que têm expectativa de vida maior já estão trabalhando dos 65 no rumo dos 70. Para quem já está no mercado, o governo pensa em regras de transição. Então, digamos que alguém que falta 2 anos trabalha mais 6 meses ou mais um ano. Nós vamos fazer uma regra de transição que ela é inversamente proporcional. Quem mais trabalhou, menos vai suportar desta variação para chegar aos 65. Quem contribui há menos tempo trabalharia alguns anos a mais. E o Luiz, pelo menos alguns meses. Eu não gostaria que nem transição tivesse. Hoje eu não tenho mais expectativa de direito, eu tenho direito adquirido.
Quem chega aos 65 anos vive mais do que o brasileiro médio. 17 anos se for homem, 20 se for mulher. É a pessoa que já sobreviveu a todas as probabilidades de morte até então e que ainda está viva. Além de viver mais, as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens. Nós vamos caminhar também no rumo da igualdade, até porque a mulher vive mais que o homem no Brasil. As centrais sindicais não aceitam mudanças. Dizem que o déficit da Previdência é provocado por sonegação de 26,7 bilhões de reais ao ano. E renúncia fiscal, que deixa de cobrar outros 55 bi. A soma das duas ainda não cobre o rombo. A Previdência é uma questão social, é uma questão política, mas ela também é uma questão matemática. A matemática não pode ser agredida. Na minha opinião, eu acho que tem problema sim na Previdência. A nossa proposta, na realidade, é que se tenha uma CPMF exclusiva, tem que ser exclusiva para a Previdência. Os sindicalistas também dizem que as mudanças prejudicam os mais pobres. No Brasil, a maioria dos trabalhadores, filhos dos trabalhadores, começa a trabalhar com 14, 15 anos de idade. E a maioria dos, por exemplo, que são filhos da sociedade mais abastada, começa a trabalhar depois da universidade. É justo igualar a idade mínima de aposentadoria para os dois casos? Para os especialistas, esse tratamento já é desigual. Tipicamente, estas pessoas, é verdade, sem dúvida nenhuma, que começam a trabalhar cedo, mas muitas destas pessoas não têm condição de comprovar carteira de trabalho por um período de 30 anos. E assim não se aposentam por tempo de contribuição, mas por idade, com apenas um salário mínimo por mês. Olha, eu comecei quando eu tinha 9 anos na casa de família. Que idade a senhora tinha quando assinou a carteira a primeira vez? Tinha 28 anos. 28 anos. Mas só que eu não fui direto, pagando direto. Aí trabalhei, aí pagava, parava, pagava e parava. Aos 61 anos, com 52 de trabalho, ela não consegue comprovar 15 de contribuição. E por causa da crise, perdeu o emprego na firma de limpeza, onde finalmente tinha os direitos pagos. Eu vou aproveitar meu auxílio-desemprego para pagar essas parcelas aqui. E se o governo igualar a idade para homens e mulheres? Se eles for jogar mais para frente, eu vou ter que procurar um emprego para poder continuar pagando o meu NPS. A aposentadoria rural tirou da miséria 23 milhões de brasileiros. Criada na Constituição de 88, mudou a vida no interior do Brasil. Paulistana, Piauí. Olhando só para os números, esta é uma cidade de velhos. Tem 11 aposentados para cada 20 habitantes. E a grande desproporção está no campo. Tem mais aposentados rurais do que o total da população rural do município. Eles são a alegria do comércio. Fica aquele movimento na cidade, justamente nos dias que eles vão tirar o benefício. Ele com 76 anos, ela com 74, alimentam mais 6 bocas, filhos e netos. Se não fosse a aposentadoria de vocês... Sim. Tá passando fome. Emprego já e tá eles também. difícil. Porque emprego aqui não é fácil. Sobra pouco para a saúde já debilitada. Ele é hipertenso, de diabetes, pressão alta, colesterol, estava com problema de próstata, ele fez exame agora. Está fazendo exame, todo problemado. Se não tiver uma perspectiva de aposentadoria numa idade avançada, as pessoas vão se afastar do meio rural. E o Brasil precisa da produção de alimentos. Então é o agricultor familiar que produz 70% dos alimentos. E muitos usam a aposentadoria para financiar a produção. Quando a gente não tem da lavra, tem que tirar da aposentadoria e comprar cimento para plantar de novo no outro ano. Comprar o milho, comprar o feijão. Com o que sobra, pagam o acesso à saúde. Primeiramente, Deus e abaixo de Deus essa aposentadoria. Para comprar meus remédios, vou no SUS, não consegue não. Tudo particular. É tudo particular. O produtor rural paga a previdência na venda da produção, mas a arrecadação é menos de 10% do total pago em benefícios. Mas poderia dobrar se o grande agronegócio para exportação também pagasse previdência. O governo estuda aumentar também a idade mínima de aposentadoria rural. Jamais nós vamos permitir que a idade passe de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Quanto é que ganha um senador, um deputado,
e quanto tempo ele leva para aposentar. Boa pergunta. Para se aposentar, senadores e deputados federais precisam ter 60 anos de idade e 30 de contribuição para qualquer regime. Mas o cálculo deles é bem generoso. Pega o salário de mais de R$33 mil e divide por 35. A cada ano de mandato, uma parte dessas, R$ 965, é incorporada à aposentadoria. Ou seja, um ano de um parlamentar vale mais do que uma vida inteira trabalhando no campo. A aposentadoria dos funcionários públicos teve uma reforma que estabeleceu idade mínima de 65 anos, com regras iguais às do INSS. Mas eles têm também uma aposentadoria complementar. E para quem já estava no serviço público, não teve regra de transição. Os servidores que já estavam, né, no sistema, eles continuam recebendo de fato o integral. Eles contribuem com 11% do seu salário, mas recebem de fato o salário completo. A regra poderia ter sido outra. O rombo das aposentadorias públicas é de 72,5 bilhões de reais, para pagar menos de 1 milhão de beneficiados. As Forças Armadas têm um déficit de mais 11 bilhões por ano, dos quais quase 4 bi vão para pensões de filhas de militares, como as irmãs Jussara e Ada. O pai lutou na Segunda Guerra, foi para a reserva em 64 e recebeu a aposentadoria até morrer. Agora as filhas dividem o salário de um tenente-coronel do Exército. Tudo dentro da lei. Mas você acha certo? Independente de ser legal? Olha, certo... Não sei, meu pai pagou por isso. Então, pensando dessa forma, acho certo. Agora, diante do cenário todo que está aí, eu não sei se é tão certo. O tenente-coronel serviu por 22 anos e o Estado brasileiro já pagou 52 anos de aposentadoria e pensão integral. Essa pensão para as filhas foi extinta na última reforma do sistema de aposentadoria dos militares, mas só para quem ainda não tinha entrado no sistema. Isso significa que se um militar que já estava na ativa, daqui a 10 anos, por exemplo, tiver uma filha, essa menina já vai nascer com o direito de receber a pensão após a morte do pai pelo resto da vida dela. O sistema da Previdência dos militares também será objeto de avaliação. Só não será junto com o sistema geral, nem com o do servidor público comum. Dá uma impressão de que é a parcela mais pobre, que é o regime geral, que vai pagar a conta dessa vez e futuramente vai se rediscutir dos servidores públicos. Uma reforma que contempla todos os setores, todos os problemas que o próprio governo reconhece, ela seria mais justa. O sistema justo torna todos iguais perante a lei.